E aí, pessoal, e aí? Vem comigo de novo. Vamos continuar aqui com a resolução da prova de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2020, tá? Lembrando que o vestibular da UERJ de 2020 foi feito no ano passado, em 2019, tá? É, Essa é a segunda questão de física da prova, é a questão de número 38, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nesse problema aqui que é, é bem tranquilo, não é difícil não, tá? Olha só, o gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo corresponde a. Então, olha só, tem alguns conceitos que o problema trata aqui com a gente, tá? Mas vamos primeiramente olhar para esse gráfico aqui, tá? Que gráfico é esse? Esse é um gráfico, o problema deu esse gráfico, tá? Esqueci de dizer, mas o problema deu esse gráfico para a gente. É um problema que vai nos mostrar como que a força, né, se comporta com a aceleração, ou como que a aceleração se comporta com a força, beleza? Então, eu percebo que uma função crescente, né, uma função do primeiro grau, crescente, beleza? E essa função está de acordo com o que nós conhecemos como segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, beleza? O que que essa segunda lei de Newton vai nos dizer? É a famosíssima equação força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Ou seja, eu coloquei aqui essa equação em módulo para gente, né? Onde o módulo de uma força é igual ao produto da massa vezes o módulo da aceleração, ok? O que eu percebo aqui? Eu percebo que a força é diretamente proporcional à massa e é diretamente proporcional ao módulo da aceleração, tá? E esse gráfico aqui é justamente isso, tá? Esse gráfico aqui não tem nada demais. Esse gráfico aqui está nos dizendo a primeira lei de Newton graficamente, né? Então, quando você olhar para esse gráfico, né, onde é que eu tenho no eixo da vertical a força em Newton e no eixo da horizontal a aceleração em metro por segundo ao quadrado, quando você olha para esse gráfico, você interpreta a primeira lei de Newton, certo? E é óbvio que a gente vê aqui também que a força, né, no caso, é diretamente proporcional à aceleração e vice-versa. A aceleração também é diretamente proporcional à força. Perceba que quanto mais. Aqui, olha só. Olha na equação. Se eu aumento o valor da aceleração, o valor da força aumenta. Tá? Então, olha só. Se eu aumento o valor da aceleração aqui no gráfico, a força tem que aumentar. Tá? Então, esse gráfico nada mais é do que a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Às vezes eu confundo os nomes, mas espero não ter confundido aqui no vídeo, mas é segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Tá? Olha só. O programa fala sobre algo interessantíssimo, tá? Que é o que a física vai chamar de quantidade de movimento, tá? É, o problema pede para você calcular a quantidade de movimento de um corpo, na verdade, do corpo, né? Quando esse corpo se encontra com velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, olha só, vale a pena comentar nesse vídeo para vocês a parte teórica de quantidade de movimento. O que, que a física chama de quantidade de movimento, tá? Então, olha só, coloquei aqui breves comentários sobre a quantidade de movimento. Olha só, eu coloquei aqui um corpo, né, um determinado corpo em azul. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um carro, pode ser você, né? Pode ser eu, pode ser uma bola de sinuca, qualquer coisa. Um corpo qualquer, certo? Coloquei esse corpo na direção X, ok? Aqui está tracejada a minha direção X. A direção X crescendo para a direita, né? Ou seja, o referencial de X que eu adotei aqui está para a direita. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer grandeza vetorial que estiver em X para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, tá?
Esse corpo em azul possui uma massa m, certo? E de acordo com o exemplo aqui, com o esquema que eu criei, esse corpo se movimenta na direção x para a direita com uma certa velocidade de módulo v, tá? Aqui está em azul o vetor velocidade desse corpo, beleza? Então, olha só, o que a física vai chamar de quantidade de movimento, certo? Então, olha só, eu coloquei aqui, definiremos a grandeza quantidade de movimento, que chamaremos de Q maiúsculo, certo? A quantidade de movimento pode ser calculada através do produto da massa de um corpo vezes a velocidade que esse corpo possui, tá? Então, olha só, a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa do corpo e também é diretamente proporcional à velocidade, tá? Eu posso pensar nessa equação tanto vetorialmente quanto em módulo, tá? Aqui eu coloquei de forma vetorial, beleza? E aí eu coloco algumas observações aqui pra gente. Olha só, como m é sempre um escalar maior do que zero, isso é claro, isso é óbvio, por quê? Porque se um corpo tem massa, a sua massa tem que ser maior do que zero, certo? Na física clássica nós não temos massa negativa, tá? Na física newtoniana nós não temos valor negativo para massa, beleza? Então, a massa tem que ser maior do que zero, senão esse corpo nem existe. Se essa massa for igual a zero, por exemplo, nós estamos falando que esse corpo não existe, né? Ele não tem massa. Então, por exemplo, eu tenho uma massa de 70 quilogramas. Essa é a minha massa, ela é maior do que zero, tá? Desculpa, galera. Como o valor dessa massa é sempre maior do que zero, então isso gera uma consequência interessante. Isso gera o quê? O vetor, né? O vetor da quantidade de movimento sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Vamos analisar aqui rapidinho. Olha só, aqui para calcular a quantidade de movimento, olha o que eu faço. Eu pego a massa é uma grandeza escalar positiva, beleza? E eu pego a velocidade, tá? Como a massa é sempre um número, né? Na verdade, antes disso, um escalar vezes um vetor, ou seja, uma grandeza escalar, que é a massa, vezes um vetor, que é a velocidade, vai me dar como resultado um outro vetor. A consequência disso é que a quantidade de movimento vai ser uma grandeza vetorial, tá? E aí, como o valor dessa massa é sempre um valor positivo, isso acarreta como consequência que o vetor quantidade de movimento sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, tá? A única diferença entre o vetor quantidade de movimento e o vetor velocidade está justamente no módulo do vetor, tá? É óbvio, por quê? Porque aqui eu estou multiplicando por um escalar, certo? Então, eu vou estar sempre aumentando esse vetor velocidade para criar um vetor quantidade de movimento, beleza? E vale a pena comentar também sobre qual é, né, a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades, tá? Porque os alunos costumam achar estranho. Olha só, como que eu calculo a quantidade de movimento? A quantidade de movimento de um corpo é igual a massa vezes velocidade. Qual é a unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades? É o quilograma. Qual é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades? É o metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser igual à unidade de massa, que é o quilograma, vezes a unidade de velocidade no Sistema Internacional, que é o metro por segundo. Tá? Então, a unidade de quantidade de movimento é igual ao quilograma vezes metro por segundo. Beleza? Então, olha só, vamos continuar aqui. Olha o que o problema fala. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, a sua quantidade de movimento
em quilograma metro por segundo corresponde a... Ou seja, a gente sabe que a quantidade de movimento de um corpo é calculada através do produto da massa vezes a velocidade. Ora, a velocidade, na verdade, o problema é que você calcule essa quantidade de movimento para quando o corpo tem velocidade 10, tá? Então, a quantidade de movimento do corpo vai ser igual a m vezes 10. Então, para eu responder o problema, para eu encontrar a resposta, eu só preciso encontrar o valor da massa, tá? Se eu encontrar o valor da massa do corpo, eu consigo encontrar o valor da quantidade de movimento, beleza? Lucas, como que eu vou calcular o valor da massa? Como que eu acho o valor da massa? Galera, olha para esse gráfico. Esse gráfico está te pedindo, esse gráfico está te suplicando. Esse gráfico está gritando desesperadamente, está te implorando para calcular a massa do corpo, tá? Ó, eu tenho aqui no eixo vertical a força, né? E no eixo horizontal a aceleração. Olha o que eu vou fazer para calcular a massa. Eu vou escolher um ponto nesse gráfico. E o ponto que eu escolho é esse aqui, certo? Em cima do gráfico rosa, em cima dessa função crescente. Certo? De acordo com esse ponto, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e a força é de 6 newtons. Olha só. Acabou. Aplica a primeira... Desculpa. Aplica, viu como é que eu confundo? Aplica a segunda lei de Newton. Tá? Aplica o princípio fundamental da dinâmica. Ora, eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero encontrar o valor da massa, eu pego essa aceleração, jogo para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, a massa é igual a força sobre a aceleração. Beleza? Ou seja, qual é a força de acordo com esse ponto? 6 newtons. Qual é a aceleração de acordo com esse ponto? 2 metros por segundo ao quadrado. Isso nos dá um valor de massa, tá, de 3 quilogramas. Quilograma é a unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades. Acabou, tá? Agora é só pegar aqui o valor da massa e substituir na quantidade de movimento. Qual vai ser o valor dessa quantidade de movimento? Ora, a quantidade de movimento é igual a m vezes 10, que vai ser igual a 3 vezes 10, certo? O valor da massa que nós encontramos, de acordo com o gráfico, e o valor da velocidade, que é o que o problema quer. Isso vai nos dar um valor de quantidade de movimento igual a 30 kg metro por segundo ao quadrado ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Isso nos dá como resposta a letra B, B de bola, tá? O valor de 30 kg vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Galera, espero ter ajudado vocês, tá? Espero ter ajudado vocês a terem entendido o problema, a entender um pouco sobre quantidade de movimento e sobre a primeira lei de Newton, tá? Eu vou deixar aqui no card, para o pessoal que está me assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui no card a playlist com todas as questões de física do segundo exame de qualificação da UERJ de 2020 resolvidas, tá? E eu também tenho um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no Instagram que fala sobre quantidade de movimento de uma forma um pouco mais elaborada, em um problema um pouco mais complicado do que esse, tá? Se vocês tiverem interesse em assistir, eu vou deixar esse vídeo na descrição, tá? Eu vou deixar o link do vídeo do YouTube e no Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês verem, né, para vocês assistirem um pouco sobre quantidade de movimento, beleza? Galera, espero ter ajudado você. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, tá? Muito obrigado pela sua paciência, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Valeu? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!